Olá, você que acompanha o canal Aqui Se Fala de Santos, eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos com vocês, porque aqui se fala de Santos. Ao lado aqui do Wagner Felipe Silva, o Vagnão, conselheiro do Santos Futebol Clube, que participou da reunião no dia 12 de setembro, na sede do Santos, do Conselho Deliberativo, que foi votado muitos temas importantes para o futuro do Santos Futebol Clube. Um ponto que eu quero falar com o Wagner aqui, que foi muito discutido e foi votado, inclusive, é uma coisa que o Santos estava carente, quando se fala em gestão temerária. Gestão temerária é uma coisa que deixou o Santos nesse buraco hoje, que o Santos está, né? E pelo que foi votado aí, tem alguns gatilhos, algumas coisas aí que não vão deixar isso acontecer mais. Eu queria que o Wagner falasse sobre isso aí. O que mudou, Wagner? Como que era e como que vai funcionar de agora em diante para o novo presidente do Santos, a partir do próximo mandato, como que ele vai ser fiscalizado, como ele pode ser controlado pelo Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube? Boa, pessoal. Então, a seção 8, o artigo 68 de impedimento do presidente e vice-presidente do Comitê de Gestão, ele tinha uns processos de gestão temerária e coisa muito aberto. E aí, para o Conselho Fiscal pegar aquilo aqui e pegar tudo que estava faltando, colocar para o Conselho Deliberativo, para começar o processo de impedimento, levou o que levou. Aí o Pérez foi impedido só no final da gestão dele, né? No último semestre, né? Praticamente. Então, o que vai acontecer agora? Folha de pagamento, direito de imagem, Profut, tudo que é os pagamentos do Santos, eles, vamos dizer, nós estamos em setembro, dia 10 de outubro, a contabilidade fecha tudo, e no dia 15 já é apresentado para o Conselho Fiscal, todos os pagamentos. Se no dia 15 de outubro não apresentar, ele ficar devendo, quando chegar no dia 15 de novembro, no segundo mês, não foi apresentado, não foi pago, não foi coisa, a gente já entra com esse impedimento do comitê de gestor e do presidente. Quer dizer, não pagou, já é sinal de alerta. Não apresentou, é sinal de alerta. E a gente já pode imediatamente entrar com afastamento deste pessoal. Que antigamente ia ter todo um processo, um ritual, que eu não vou ficar discutindo aqui para não perder um tempo, que levaria esse tempo que levou para tirar o Pérez, por exemplo, do Santos Futebol Clube. Agora o negócio é ágil, rápido. Tá, então vamos lá. O Pérez, vamos pegar o exemplo do Pérez, que foi um exemplo que é bem latente ainda. Primeiro ano, as contas não foram aprovadas. Ele continuou. Segundo ano, fechou e as contas não foram aprovadas. Ou seja, já tinha indício ali de que a coisa estava... Então, aí partiu do... andando, né? Exato. Mas aí partiu do quê? Final do ano ele apresenta as contas e reprovado. Até chegar o processo e tal, reprovou o outro. Não, agora é mensal. Certo. Não é anual. As apresentações de conta para o Conselho Fiscal, todo mês tem que estar lá para eles verem. Entendi. Então, agora não tem moleza. No final do ano, ele tem até o final do ano para apresentar tudo. Não, agora não. Agora, mensalmente, ele tem que apresentar as contas. Isso aí, isso que você está falando aí, se você voltar um pouquinho e subir um pouco, então, por exemplo, o clube tem um orçamento. Eu sou o presidente do Santos nos próximos 3 anos. Qual que é o orçamento que eu tenho? Eu tenho esse orçamento aqui do clube. Se eu começar a meter os pés pelas mãos aqui para montar um time forte, para ganhar só um campeonato paulista, para dar aquela acalmada aqui, e eu não tiver dinheiro previsto para o restante do ano, já vou ter conta reprovada aí, né? Antes de terminar o Paulista, tu já está fora. Ah, garoto. Eu queria falar para o torcedor e para o sócio do Santos Futebol Clube que essa mudança do estatuto ela é super necessária. Não, o resto é tudo... não tem importância como tem essa de impedir o comitê gestor de fazer o que ele quiser. Esse estatuto é importante porque ele vai ter amarras e vai fazer com que o presidente haja mais corretamente. Então, e a gente precisa mudar isso.
Hoje nós temos o Rueda, um cara honesto, que está tentando fazer um trabalho e tal, mas amanhã a gente não sabe. Sim. Porque a maioria dos políticos, eles têm o canto da sereia, né? E a gente entra no canto da sereia. Quer queira ou não, a gente entra. E aí, pelo menos a gente vai estar respaldado estatutariamente. Se for o canto da sereia, ele entrar, querer fazer alguma coisa, a gente conseguir que ele não impedir antes que ele aumente o rombo. Vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos as leis. Nós temos as leis no país, né? A política, o que serve uma administração pública. Se o prefeito está fazendo alguma coisa errada, o governador, o presidente está fazendo alguma coisa errada ali, né? Alguém tem que fiscalizar. No caso, é o Tribunal de Contas que fiscaliza as contas dele ali. Se não é aprovado, o Ministério Público é acionado, tem toda aquela questão lá que é acionada. Então, vamos lá. No Santos, presidente, se ele começa a fazer as coisas erradas ali, alguém tem o comitê de fiscalização, né? O conselho de fiscal, né? É o conselho fiscal. Isso, conselho fiscal. Essa comissão, ela, já no dia 15 anterior do mês, ela tem que receber todas as contas. Certo. A partir que, no dia 15, ele já começou a apontar isso aqui, já começou o processo para o impedimento. Tá rolando. O já está rolando. Já está rolando ali. Já o presidente do conselho já falou, ó, não apresentou as contas, tu já sabe, no segundo mês tu está fora. Então, isso não depende do conselho deliberativo, de algum conselheiro ou de algum sócio entrar para pedir vistas, pedir prestação de contas, nem portal de transparência. Isso aí é a comissão de fiscalização ali que já vai... Já vai impedir. Entendi. Já vai impedir. Quer dizer, a gente vai ter um processo muito mais rápido, porque a gente tinha uma prestação de contas anual. Sim. A gente continua tendo ela, só que agora ela tem que apresentar mensalmente todo o processo pago bonitinho. Então, é super importante essa parte do estatuto, que vai nos dar uma segurança do Santos não estar de acordo com as suas contas bonitinho, entendeu? Para não abrir o rombo. Né? Porque a gente não pagava Profut, não pagava direito de imagem, não pagava folha de pagamento, teve clube aí que não pagava nem a marmita, né? Então, é isso que eu estou te falando. Com, então, com todas essas amarras aí, será que vamos ter 10 candidatos mesmo para ser candidato à presidência do Santos? Igual tivemos. Eu não sei. Esse de 10 candidatos, até que é um processo democrático que tenha 100. Né? Eu acredito que vai ter mais de 5 chapas, porque o Conselho Deliberativo ele diminuiu, né? Uhum. O conselheiro eleito ele passou de 300 para 150 nesse estatuto. Então, diminuiu 50% dele, né? Uhum. Não, 200 eleito e passou para 150. Só que a gente não pode diminuir mais, porque a gente precisa estudar mais para frente, com a modernidade, com coisa, a gente vê o que pensar. Porque, vê se tu entende, competências. O Conselho Deliberativo, ele está muito aberto para todo mundo, mas a partir de agora, com 150 conselheiros, o cara que vai sair presidente com o seu comitê, com esse pessoal, ele tem que ver a competência que aquele conselheiro tem. Ele não pode dar para qualquer um. Porque na hora, se ele precisar, em suas comissões e tudo mais, ele precisa de áreas competentes de engenharia, de financeira, contabilidade. Esse ponto de diminuir os conselheiros, a gente tem que ter um pool de vários setores para que haja competência para exercê-la em favor do Santos. Se diminuir muito também, fica difícil, mediante o que o cara tem que fazer e o que ele pode fazer pelo Santos. Então, 150 foi um número, eu acho que muito bom para esse momento, diminuir para próximas eleições. Como vai ter menos conselheiros, logicamente, aquele cara que estiver pensando no Santos Futebol Clube vai pegar 150 conselheiros com a maior competência possível em várias áreas, de engenharia financeira, como falei, e tudo mais.
E, lógico, vai pegar um pessoal com menores competências, mas a maioria ele vai ter que ter uma área melhor, mais competente. Eu acho que E vai ter mais chapa, por ser menor o número de conselheiros, o cara consegue buscar 150 do que 300, né? Verdade. Bom, é isso. Queria agradecer a sua participação, por esclarecer esses pontos que são importantíssimos aqui para manutenção do clube, sobrevivência do clube, porque sem isso aí, meu amigo, é o que eu falo, entra um aventureiro aí, monta um time forte, aí gasta o orçamento tudo no primeiro semestre, ou nem gasta esse orçamento, mas extrapola tudo, e aí não consegue pagar as contas e o negócio vira aquela bagunça, né? Então, é torcer agora para que tudo seja executado de acordo com o regimento interno aí, com o nosso estatuto, e bola para frente, como o Santos sempre jogou. Pessoal, esse estatuto não é a mil maravilhas, mas ele teve avanços. Nas próximas gestões deve ter outros avanços também, tá? Conforme a gente tiver um número de sócios maiores, 60, 80 mil sócios, até aquela parte de 1 ano para 3 anos, a gente pode voltar para 1 ano, porque o número de sócios é tão grande que não tem como ter alguma coisa em cima de sócios, para pagar sócio e votar, porque o número é muito grande e não tem como alguém entrar investindo alguma coisa para ganhar o Santos. Tá bom, pessoal? Maravilha. Obrigado, Valeu. Wagner, pela sua participação, pelos esclarecimentos. Até a próxima, viu? Valeu.